Você sabia que a incredulidade é muito mais do que falta de fé? É uma visão de mundo sem Deus no centro dela. Ela nos impede de entrar em tudo o que Deus já preparou para nós. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 pontos importantes e profundos que a falta de fé e a descrença nos fazem e nos impedem de viver tanto o nosso chamado quanto as promessas de Deus para a nossa vida. E no final desse vídeo também compartilho uma chave importantíssima para a nossa vitória. E aí galera, tudo bem? Rafa Assis aqui na área, bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não faz parte da nossa família, segue aqui, ativa as notificações para que você receba em tempo real. Toda vez que tiver um conteúdo aqui, você vai saber na hora sobre o que nós estamos fazendo, o que Deus está fazendo através de nós aqui no vídeo, tá bom? Então já segue, ativa as notificações, curta aqui e comente o que você achou no final desse vídeo. Nós vamos falar sobre Hebreus 3:19 e como a incredulidade nos faz parar, nos faz não entrar na terra prometida e nem viver as promessas e o chamado de Deus para nossa vida. Hebreus 3:19 diz: por causa da incredulidade eles não entraram, por causa da incredulidade eles não puderam entrar na terra da promessa. E aqui vai o primeiro ponto que nós vamos falar hoje. O primeiro ponto é: a incredulidade desativa o ambiente de milagre. A fé, ela cria um ambiente onde o impossível se torna normal. É a fé que prepara o ambiente para que o impossível se torne normal. Quando o povo de Israel decidiu olhar para o gigante, ao invés de olhar para a promessa, eles desativaram ali o ambiente onde Deus queria operar um milagre. E aí, sem fé, perdemos a atmosfera do céu. Um exemplo disso é Jesus andando em Nazaré. A Bíblia diz que ele não fez muitos milagres. Por quê? Porque não viram Jesus, como filho de Deus. Viram Jesus como filho de José, ali, somente o carpinteiro. Então, por falta de fé, por falta de enxergar quem Deus é realmente, nós perdemos o ambiente e o local para milagres. Por quê? Porque nós tornamos natural as dificuldades, quando na verdade precisamos tornar real o que Deus já disse. Então, o povo olhou para o gigante e não tiveram fé. Deus falou que ia entregar para eles aquela terra, mas eles olharam para a circunstância. Uma nação inteira decidiu olhar para a circunstância. Somente 2 homens decidiram olhar para o que Deus disse. Somente eles, ali Josué e Caleb, entraram na terra prometida acima dos 20 anos. Só entraram o povo abaixo de 20 anos, acima deles, acima de 20 anos, somente Josué e Caleb. Então uma nação inteira não pôde entrar, porque por falta de fé, por eles terem ali incredulidade no que Deus disse. Eles acreditaram muito mais na situação que estava acontecendo no momento, no que os olhos deles estavam vendo, do que nas promessas que Deus já tinha liberado sobre eles. Então, anota isso aqui, ó. Você não pode esperar viver a realidade do reino pensando como um escravo. Nós não podemos esperar viver a realidade do reino de Deus vivendo ou pensando como um escravo do deserto. Nós precisamos mudar essa nossa mentalidade de pensar sobre aonde Deus está nos levando. Se Deus está nos tirando do deserto, está nos levando para a terra prometida, eu preciso mudar a minha mentalidade para ter a mentalidade certa para entrar naquela terra certa. Para acessar lugares certos, eu preciso ter a mentalidade certa. Faz sentido? Então esse é o primeiro ponto. A incredulidade, ela desativa o ambiente de milagres. Ponto 2 é: a falta de fé transforma uma jornada em círculo. Incredulidade faz você girar no mesmo lugar, mesmo com a nuvem guiando. Cara, isso é incrível, porque a nuvem do Senhor estava guiando eles o tempo inteiro nesse trajeto, mas se movia de acordo com a fé deles. Se eles tivessem fé e seguisse reto no que Deus estava dizendo, a nuvem ia seguir eles até a terra prometida. Mas como eles decidiram não acreditar no que Deus disse e ficaram rodeando círculos ali, a nuvem ficou junto com eles. E a gente pensa: não, mas o Senhor está comigo. Mas o romper, ele vem através da fé. Israel tinha a presença de Deus no meio do acampamento, mas a incredulidade os fez dar voltas por 40 anos. A fé nos leva adiante. O medo nos mantém
presos. A fé sempre vai nos levar adiante e o medo sempre vai nos manter como prisioneiros. A presença de Deus estava lá, mas eles não avançavam porque Deus, ele responde respostas. Ele só pode responder a minha fé. Ele vai responder o que eu faço em fé e não somente por necessidade, mas por fé. Deus vai se mover por fé. E eu tenho visto isso não somente na minha vida, na vida de pessoas à minha volta, e na palavra mesmo diz que Deus se movia por fé. Quando você vê lá em Hebreus, a galeria dos heróis da fé, não é só sobre o chamado de Deus, não é sobre o chamado, as pessoas que foram chamadas. A gente não, porque Abraão foi chamado, Noé foi chamado, várias pessoas foram chamadas, mas não é sobre o chamado, é sobre como respondemos ao chamado. Não é sobre o chamado, é sobre pessoas que responderam ao chamado. Pessoas que responderam ao chamado. Não é só somente sobre o chamado, é sobre como nós, ou se nós iremos responder esse chamado e como nós iremos responder esse chamado. Vamos responder em fé ou em descrença. Em fé me faz avançar, mesmo meus olhos não podendo ver, mesmo tudo parecendo impossível, mesmo o mundo desabando ali, mas a fé vai me fazer andar olhando nos olhos do Senhor, a tempestade à minha volta e eu andando nas águas. Agora, sem fé, você pode andar num local sem briga, sem problema, sem tempestade, sem nada, mas você vai viver andando em círculos, porque você não tem o foco no que Deus disse. Falei no primeiro ponto. Incredulidade, ela cria um ambiente, né, para o sobrenatural. Nós não podemos andar em descrença junto do Senhor. Não é possível. Não é possível duas pessoas andarem com um pensamento diferente ali. Se Deus tem uma promessa para você, Ele está pensando já na vitória, Ele está andando no que Ele disse, no que Ele terminou sobre você. E você não tem como andar nessa verdade em mentira. Você não pode andar, não sei, Deus falou, não sei se é verdade. Cara, se Deus falou, é real. Agora o que eu preciso fazer? Andar em fé, dar passos em direção a isso, porque a falta de fé vai fazer eu andar em círculos. Então, outra frase aqui, ó. A promessa não é para os perfeitos, é para os que creem até o fim. Você não precisa ser perfeito, ninguém é, mas você precisa acreditar até o final. Ponto 3. A incredulidade distorce a identidade. Quando você não crê no que Deus diz sobre você, você acredita no que o medo diz sobre você. Se você não acredita que o que Deus diz sobre você é verdade, você vai acreditar no que a mentira está dizendo sobre você. Então você vai tornar verdade o que é mentira. Sabe aquele ditado que as pessoas contam tanta mentira até virar verdade? É a mentira falando sobre quem você não é. E você começa a olhar aquilo como se fosse. E a partir daquilo, a Bíblia diz que nós somos o que pensamos. Então se você pensa nisso, você se torna aquilo. E você abre mão do pensamento que Deus tem sobre você e você começa a pensar no que as circunstâncias e o medo diz que você é. Os espias disseram, parecemos gafanhotos diante deles. Quando eles foram ver a terra dos gigantes, eles falaram que pareciam gafanhotos, mas Deus os via como guerreiros. Deus os via como guerreiros, mas eles se viram como gafanhotos. A falta de fé é uma crise de identidade espiritual. Se você não sabe quem você é, você vai ser o que todo mundo diz que você é. Você vai ser o que o medo diz que você é. Você vai ser o que o inimigo diz que você é. Você vai ser o que a pressão do dia a dia diz que você é. Você vai ser tudo menos quem você nasceu para ser. Então você vai estar vivendo uma vida completamente fora do foco e fora do objetivo que você nasceu. Automaticamente você não vai cumprir a sua missão e a promessa pela qual você nasceu nesse mundo, porque você não está andando na sua identidade. Então você nunca será maior do que a revelação que tem de si mesmo em Deus. Você nunca será maior do que a revelação que você tem de si mesmo em Deus. Você precisa acreditar, você precisa passar tempo com o Senhor perguntando quem é você, quem Ele diz que você é. Rafa, mas eu estou sendo bombardeado. Para um minuto, respire e Senhor, quem eu sou? Eu não vou deixar as circunstâncias dizerem quem eu sou. Eu não vou deixar os problemas dizerem quem eu sou. Eu não vou deixar nem a abundância dizer quem eu sou. Eu não vou deixar nada à minha volta dizer quem eu sou, porque eu sou quem
Deus diz que eu sou. Então, você nunca será maior do que a revelação que tem de si mesmo em Deus. Ponto 4. A falta de fé bloqueia a herança espiritual. Quando não cremos, paramos de ouvir. Isso aqui é muito profundo. Quando nós não cremos, nós paramos de ouvir. Se você não acredita no que Deus está dizendo, você vai parar de ouvir o que Ele está dizendo. Você vai parar. Não estou falando parar de escutar, é parar de ouvir. Escutar, você pode ir para a igreja, o pastor pode pregar, o irmão pode pregar, você pode botar no YouTube o melhor pregador do mundo, você pode botar a melhor canção do mundo, você pode pegar a palavra e começar a desfolhar e ler ali o Senhor falando com você através da palavra, pode vir um profeta, pode vir qualquer pessoa. Se você não acredita no que Deus diz, você só está escutando, você não está ouvindo. Então a incredulidade tem a capacidade de fazer você parar de ouvir. E quando você para de ouvir o que Deus está dizendo, você para de cumprir o seu propósito nesse planeta. Porque nosso chamado é ser como Jesus e fazer o que Ele fez. E o que Jesus fazia? Só fazia o que via o Pai fazer. Se eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, no momento que eu paro de ouvir, eu paro de fazer o que Ele está fazendo. Então eu paro de cumprir o meu propósito e começo a viver uma vida improdutiva e fora da presença de Deus, fora do foco do que Deus tem para mim. Rafa, não, mas eu vou para a igreja todo domingo, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho, sabe, todo dia eu tô lá, eu faço oferta, eu dou meu dízimo, eu faço devocional, mas se você não anda em fé no que Deus está dizendo, tudo isso é só palha, é só poeira. Não adianta você dizer que tem um relacionamento com Deus e não vive o que Ele diz para você. Isso é você andando em mentira. Você não tem um relacionamento de verdade, porque você não confia nele de verdade. Se eu não confio nele de verdade, eu não vou falar, não vou fazer e não vou viver de acordo com o que Ele diz sobre mim. Então eu vou começar a andar no que a vida diz, no que a pressão diz, no que o inimigo diz, no que a mentira diz, o que as pessoas dizem sobre mim, e não no principal. Aquele que me criou, Ele me criou com um propósito. Ele me criou com um propósito. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Você tem um propósito e você tem uma missão. E essa missão só é dada pra gente, nós só identificamos ela quando andamos com o Senhor. Sem Ele nós não sabemos a missão nem para que nós fomos feitos. E nós começamos a acreditar em mentiras e nós temos a nossa identidade espiritual completamente distorcida. E nós perdemos a nossa herança espiritual. Nós perdemos a nossa herança espiritual. Deus já deu a promessa, mas é a fé que ativa essa promessa. Deus já liberou tudo no céu. Agora, se vai acontecer aqui na terra, depende de mim e de você. A terra prometida já era deles, mas somente 2 entraram. Por quê? Porque somente 2 acreditaram que era possível de verdade entrar naquele lugar. Todo mundo tinha, todos eles, aquele povo inteiro, eles tinham o mesmo Deus, eles tinham o mesmo maná, a mesma nuvem, eles tinham a mesma visão do gigante. Mas 2 pessoas viram aquilo completamente diferente do que uma nação inteira. Eles decidiram acreditar no que diziam, que o Senhor estava dizendo era verdade. Sobre todo o histórico que eles tinham com Deus, sobre tudo que eles já viveram com o Senhor. Eles falaram, não, vamos entrar lá, nossa terra. O povo, não, nós somos como gafanhotos. Não. A terra é nossa, o Senhor falou. Então, somente eles 2, junto com pessoas que eram menores de 20 anos, entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Eles entraram. Por quê? Porque eles acreditaram. Eles acreditaram que era possível, porque eles acreditavam no que Deus disse, não no que a circunstância disse, não no que os problemas estavam dizendo, não no que a pressão estava dizendo. Não do que... Imagina você estar ali envolto de uma nação inteira, só você acreditando no que a Deus está dizendo e o seu país inteiro falando, não, você está errado, você precisa mudar seu pensamento, você está errado. Nós vamos morrer. O desespero tomando conta de toda uma nação. E 2 pessoas falam assim, não, o que nós vamos entrar sim. E eles entraram. Por que eles entraram? Porque eles acreditaram. E por que a nação toda não entrou? Quero te propor que também acreditaram. As 2 circunstâncias aconteceram por fé.
Os 2 entraram porque eles tinham fé que iam entrar. E o povo todo não entrou porque eles tinham fé que eles não iriam entrar. Então se cumpriu a fé dos 2. Tanto de quem entraria como de quem não entraria. Então tudo na nossa vida é baseado em fé. Se você acredita que você vai conseguir, você vai conseguir. Se você acredita que não vai dar, não vai dar. Seja feito conforme a sua fé. Jesus falava isso quando ele orava para os enfermos. Seja feito conforme a sua fé. Se você acredita que eu posso fazer, é assim que vai acontecer. Se você não acredita que eu não posso fazer, que é sempre na força do seu braço, que é só você que resolve, então vai ser assim a vida toda. É só você vai tentar resolver. É só você que vai se fazer esforço para fazer uma coisa que Deus já liberou. E adivinha, no final das contas, você não vai conseguir. Seja feito conforme a sua fé. A terra prometida já era deles. Somente 2 creram, somente 2 entraram, junto com as pessoas abaixo de 20 anos. A sua herança já foi liberada no céu, mas a incredulidade é como uma muralha invisível. A incredulidade é como uma muralha invisível. A promessa, ela é de graça, mas a posse é pela fé. A promessa é de graça, mas a posse é pela fé. Faz sentido? Esse ponto 4 faz sentido para você até agora? Qual foi o ponto que tem mais falado com você até agora? Escreva aqui nos comentários qual desses pontos você tem sentido Deus falando com você, ou se todos. E agora, ponto 5. A incredulidade nos desconecta da voz de Deus. Quando não cremos, paramos de ouvir. Então a gente acabou de falar. Quando a gente não crê, a gente para de ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Quando nós rejeitamos o que Deus diz, ficamos vulneráveis a outras vozes, especialmente a da dúvida. Se a gente para de ouvir o que Deus está dizendo, nós damos espaço para outras vozes virem e preencherem aquele espaço. Então, se eu não estou ouvindo o que Deus está dizendo, eu vou ouvir qualquer outra voz. E esse é o perigo. Porque somente um tem palavras de vida eterna. Somente um tem palavras para mim, porque foi ele que me criou. Ele sabe exatamente como eu funciono, como eu penso, o propósito que ele me criou. Então, quando eu me desconecto da voz, eu paro de viver o meu chamado. Lembra de Abraão? Ele ouviu uma palavra do Senhor. Abraão, ele ouviu o Senhor falando com ele sobre o filho dele, que ele deveria sacrificar o Isaac. Na verdade, era um teste do coração. E Abraão levou o filho dele. No momento que ele ia sacrificar o próprio filho, o Senhor falou, para. E ele imediatamente parou. E veio a oferta, o sacrifício apareceu para ele ali. O que quer dizer com isso? Não é sobre o que nós ouvimos de Deus, é sobre o que nós estamos ouvindo agora. É sobre estar atualizado no que Deus está dizendo para nós. Porque se Abraão tivesse somente ouvido e fechado seus ouvidos para o Senhor, ele teria matado Isaac. Mas é sobre o que nós ouvimos e continuamos a ouvir. Quantas pessoas mataram Isaac na sua vida, promessas, simplesmente porque agiram pelo que já ouviram e não pelo que estão ouvindo? Por quê? Porque eu ouvi lá atrás, tá bom, chega. Não. Relacionamento diário, todos os dias, a todo segundo conectado com o que Deus está dizendo. Vai. Não, agora para. Parei. Ele mandou e ele proveu ali a oferta de sacrifício. Quantas vezes na nossa própria vida nós já sacrificamos vários Isaques porque a gente não ouviu o que o Senhor estava falando naquele momento. Nós não atualizamos o que Deus estava dizendo, ainda a gente usa eles como fala, não, mas Deus não é esquizofrênico. Ele não vai ficar te dando várias horas, não. Nós estamos no local de teste do nosso coração. Ele quer saber se nós vamos realmente obedecê-lo, porque Bill Johnson diz uma frase que é o seguinte: primeiro, o Senhor ele quer confiar em nós, para que depois ele confie a nós. O Senhor não vai confiar a nós enquanto ele não confiar em nós. E é por isso que o nosso coração está sendo testado, para saber que tipo de óleo vai ser escorrido assim que ele estiver apertando. Se você está passando por um momento de prensa, por um momento de dificuldade, você não fez nada errado, o Senhor não está zangado com você, é simplesmente a temporada de forja. Você está na forja do Senhor para viver a promessa que Ele tem para você. Você está próximo da terra prometida, mas você precisa suportar o processo, você precisa ouvir o Senhor, você precisa acreditar no que Ele diz e não andar em incredulidade, por mais difícil que esteja, por mais apertado que esteja, por mais doloroso que esteja. O seu coração está sendo testado.
O Chris Walton, ele fala que as dificuldades não forjam o nosso caráter e nosso coração, eles somente revelam. Ele só quer saber que tipo de óleo vai escorrer do nosso coração. Então, continue com fé, continue crendo, Deus irá fazer. A fé mantém o canal do céu aberto. A incredulidade muda a estação. A fé mantém o canal do céu aberto e a incredulidade muda a estação. E agora, no final desse vídeo, eu quero te dar uma chave para a sua vitória. Qual é a chave, depois desse vídeo todo, que nós não devemos fazer, mas agora eu vou falar o que nós devemos fazer. Qual é a grande chave para a nossa vitória? Alimentar a nossa fé. A chave é: alimente a sua fé com aquilo que Deus já disse. Alimente a sua fé naquilo que Deus já disse. Lembre-se dos testemunhos, medite nas promessas e fale com a sua alma. Deus é fiel. Deus é fiel. A vitória começa quando você crê mais no que Deus disse do que nos seus olhos podem ver. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Fale para sua alma. Deus é fiel. Sua alma está inquieta. Comece a conversar com ela. Deus é fiel. Ele não nos abandonou em momento algum. Sabe, às vezes nós precisamos declarar. Existem lugares que nós precisamos orar. E existem lugares que nós precisamos declarar o que Deus já disse. Declarar as promessas de Deus. Começar a declarar, trazer realidade do que Deus já disse. Então a chave é: alimente a sua fé com aquilo que Deus já disse. Eu tenho meu caderninho aqui de promessas do que Deus já falou comigo, de palavras proféticas, eu anoto, eu gravo tudo. Nos momentos difíceis, eu vou para eles e começo a ouvir o que Deus já falou. Começo a ler o que Deus já disse, para que eu acredite no que Deus falou. Por mais que a minha situação nesse momento pareça completamente o oposto do que Deus falou, mas eu prefiro acreditar no que Deus disse do que no que os meus olhos podem ver, no que a pressão à minha volta diz, no que a vida está dizendo, porque o que Deus disse é muito mais real do que tudo o que nós estamos vendo ou pisando. Então, lembre-se dos testemunhos, medite nas promessas e fale com a sua alma. Deus é fiel. A vitória começa quando você crê mais no que Deus disse, no que os seus olhos podem ver. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui nesse episódio. Não esqueça de seguir, se você não segue aqui, de curtir, compartilhar esse vídeo e comentar o que você achou desse episódio. O que Deus mais falou com você nesse episódio. Você foi edificado por essa palavra? Se sim, comente aqui embaixo. Compartilhe com mais alguém que precisa ouvir isso aqui. Te vejo no próximo episódio. E lembre-se, não desista. Acredite no que Deus disse. É muito mais real do que os seus olhos podem ver. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.